boa noite para quem está chegando aí. Hoje teremos live especial com Elas e o Tarô. Hoje vou conduzir aqui, né, como uma das integrantes. Normalmente a gente costuma cada vez uma entrar por aqui. E vamos trazer um tema muito especial. Então eu espero que vocês já vão chegando, já deixem o seu like, vão buscando aí pessoas para enviar também, que sempre ajuda. E vai ser um prazer. Boa noite para todos que estão entrando. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Digam para mim, aqui, ó. A Grazi já chegou, tá falando oi. A Patrícia já entrou. A Carlinha, a Jovinholes. Sejam todos muito bem-vindos. Alá, Gata Charmosa Modas, boa noite, boa noite. E vamos lá, gente. Tá dando pra ouvir, que bom. Eu tô de fonezinho hoje, gente, então eu tô testando aí. Bom, gente, hoje o tema da nossa live é hipnose. Vamos falar sobre isso. E a gente vai ter aqui o privilégio de trazer uma das integrantes do Elas e o Tarô, que é a Paty, a Patrícia Raíssa, né? Que ela trabalha nessa área. Ela é técnica em enfermagem, psicoterapeuta, né? E ela trabalha utilizando as 3 ferramentas, né, no trabalho dela. Então, ela faz uso da psicanálise, da hipnose e do tarô, tá, gente? Eu anotei aqui para não falar nada errado, mas só para vocês entenderem por que ela faz uso dessas 3 ferramentas unidas. Na psicanálise, ela trabalha a escutativa. Na hora que ela estiver aqui com a gente, ela vai explicar melhor do que se trata isso, tá? Na hipnose, ela trabalha a mudança de foco, tá? E o tarô, ela usa para um pós-atendimento. Então, para entender como que essa pessoa está se sentindo depois de toda ali a consulta dela, certo? Então, já vou chamar ela vai trazer mais informações aí a respeito, eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixa eu ver aqui o pessoal que tá entrando. Ah lá, ó, a Grazi colocou boa noite, Carminha colocou boa noite, ah lá, a Grazi tá conversando com a Carmen, dizendo tudo bem, querida, o pessoal tá entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar já as meninas, a Grazi e a Carlinha, que vão estar como minhas parceiras aí pra gente conduzir esse bate-papo com a Paty. E logo na sequência eu já vou chamar a Paty também. Espero que vocês estejam aí tão ansiosos quanto nós. A gente tá esperando já um bom tempo por essa live. E vou pedir carinhosamente que vocês deixem aí os coraçõezinhos. Assim o Instagram entende que vocês estão gostando, é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas. E se puder encaminhar, gente, a gente agradece muito, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar aqui as meninas. Olá! O Flávio entrou, interessante, as 3 técnicas juntas. Pois é, você viu que arrasou. Flavinho que é parceiro aqui do Elas e o Tarô, né? Deixa elas entrarem, depois eu chamo a Paty. Vamos fazer um mistério aí. Olha lá, Carlinha. Oi, boa noite para todos. Oi, gente, Tudo Tudo bem? bem? Oi, Gra. Vamos achar oi, um menina. filtrozinho aqui melhorzinho. Isso, eu Vamos tô lá, chamar. ajustando a câmera aqui. Ai, gente, a Gra saiu? Eu acho que Deixa eu ver, deixa eu ela mandar de caiu. novo. Caiu, deixa eu mandar pra ela de novo. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá, Carlinha? Tô te ouvindo Tudo bem, viu? tá me ouvindo bem? Já comecei com o fone hoje. É Boa isso noite, aí. Eu tô pessoal. de fone também hoje, gente. Eu fiquei até com medo de usar. Eita, a Gra tá Ué, caindo, gente. pois é. Deixa eu de novo. Vamos lá, vamos ver. Então, estamos aí ansiosas por essa live também, né? Porque eu Ai, acho um assunto bem curiosinha. interessante, bem relevante. Acredito que muita gente tenha curiosidade de conhecer um pouco mais, né? Então vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje. Vamos Estão me falar ouvindo, sobre gente? hipnose. Sim, Gra. Estamos, Gra. Eu caí, Fala um pouquinho o que desculpa. fazer. Eu Não, caí. imagina, acontece, gente. Coisas de internet. Acontece. Não Eu, é? E como é que tá? eu Tá acho que é a animada, Gra? idade Eu que tá acho que é resbalando aí. a mesma tua, né, amiga? Olha só, deixa eu falar. Eu tô bem animada, eu já fiz, né? Quer dizer,
Apagou, apaga, que a Graça está aterrando a terra, a pessoa, a terra. Eu estou bem animada, sim. Eu sempre tive muita curiosidade para ouvir a Paty falar sobre isso. A gente sabe o quanto ela ama, né? E é um assunto bem interessante. A gente já sabe que a hipnose nos ajuda as pessoas nos processos terapêuticos. Então, estou bem ansiosa para ouvir. Ai, gente, estamos. E o pessoal acho que tá também, gente. Ó, o pessoal tá comentando já aqui, ó. A Carminha colocou. Minhas lindas que eu admiro. A Carminha, gente, ela participou com a gente da nossa primeira Coisa turma. mais querida. A Flávia colocou. Né, o Flávio colocou aqui saudade de vocês. Também estamos Pois é. com saudades. Ô, Flávio, Precisamos marcar a próxima. saudade. Temos que marcar a próxima, né, Flávio? Já vou puxar a Pois agenda é. aqui. Olha lá, Tô virando a aqui, tô Kátia. procurando minhas gatas. Kátia, querida, que bom que tu conseguiu entrar hoje. Tá Uhul. vendo? Um beijo pra Kátia. É isso Aí ela não fica só gente. rindo de nós, né, Carla? Por quê? A Que? Kátia rindo de todas as nossas palhaçadas. Gente, mas somos todas felizes, é isso aí. Gente, E aí, chama a Paty já? O que vocês acham? Começar. Vamos Chama chamar. a Kátia. Então A vamos Kátia. chamar. Pessoal, gente, conforme ela for falando, se tiverem dúvidas, mandem pra gente, que a gente vai trazendo também pra gente agregar, encorpar mais e mais essa conversa. Ó, a Paty está chegando com a câmera virada. Claro. Peraí. Olha lá, a Flávia já falou Dessa vez que era quer fazer mais impressora. live. Ainda bem que A câmera entrou a virada. impressora dessa vez. Gente, vocês veem que a pessoa já chega chegando, né? A pessoa já chega. É um nervoso, gente. Esse negócio de Que tá live, Nada, Imagina. nervosa porque Qualquer tem Quando que eu ficar acho nervosa, não. Qualquer coisa que a gente puxa o tarô, já começa a fazer umas perguntinhas pros lados. Bastidade ao vivo. Né? Você sabe que você tá em casa, né, Paty? É, mas assim, o nervoso ainda bate. Quando falo em live, eu tenho que me acostumar mais ainda. Tem que ficar Vai. boa. Ah, não tá O mal, nervoso gente. é Cada que vez vai a coisa fazer, muda. né? Né, eu O falo nervoso isso desde a época do... quando eu fazia teatro, a gente sempre falava assim, se não der o friozinho na barriga, é porque não vale a pena. Então, assim, esse friozinho na barriga vai acompanhar a Aqui tem um gente. raio. Aqui não é um fio, não. Aqui tá um raio. Não, mas vai dar tudo certo. Relaxa, Ó, amiga. pra começar bem, pra Então começar vamos começar. eu acho que a primeira pergunta mais importante para que as pessoas entendam do que a gente está falando, eu já expliquei um pouquinho sobre quem é você, né? As pessoas sabem que é taróloga aqui por causa do Elas, mas muitas pessoas não sabiam desse lado da hipnose, da psicanálise, né? Então, antes de você falar mais sobre isso, explica o que é a hipnose. Então, assim, eu pensei quando eu fui estruturar a live. Tá me ouvindo direitinho, né, Lu? Tá, perfeito. Sim, Você me perfeito. sem coisa. Tá perfeito. Assim, eu não vou falar muito da história da hipnose, porque acho que as pessoas aqui elas estão mais curiosas para saber sobre o efeito, sobre o processo de como isso. Mas, só para deixar um pouquinho claro, em 1700 e alguma coisa, já se falava sobre hipnose. Na verdade, nem 1700. Tem relatos de registro de 2400 antes de Cristo que a hipnose já era usada. Porque a hipnose, a gente já nasce sabendo o que é hipnose. A criança, ela é o exemplo, assim, da hipnose. Por quê? Porque que a hipnose é digamos que seria um super foco, porém é um foco direcionado, né? Eu tiro a pessoa daqui, do agora, desse presente, e encaminho ela para onde nós gostaríamos que ela mantesse ali o foco, mantesse ali a presença, para em cima disso, desse momento, dessa situação, a gente trabalhar terapeuticamente, né? E no processo histórico da hipnose, quem fez muitas diferenças para o nosso momento atual foi Devielmo, que é a técnica que eu uso hoje em dia, e antes de Devielmo nós tivemos aí Thomas Erickson, que ele traz a ideia da hipnose conversacional. Mas antes disso, a gente teve Isdale, que Isdale teve um papel muito importante na hipnose, porque ele fazia um aprofundamento tão grande, que a gente chama até hoje de estado de Isdale, que ele chega a ser anestésico, né? Então, Isdale era um médico cirurgião e ele fazia cirurgias com a pessoa hipnotizada, sem anestesia, né? Então, assim, que era na questão do controle da dor. Então, são os nomes, assim,
que hoje, para mim, são muito importantes, são esses, são SDEL, porque é o aprofundamento assim, máximo que a gente alcança na hipnose. Thomas Erickson, que traz a questão do conversacional e de entender, ele entendeu que era um processo terapêutico que a pessoa poderia passar com a questão, utilizando a hipnose, que nós poderíamos voltar na origem dos traumas e ali a gente fazer um processo, um trabalho. E Dave Elman trouxe uma estrutura de aprofundamento, de metodologia, para que a gente chegasse a um estado de relaxamento bem profundo, onde fosse possível alcançar o inconsciente e trabalhar nesses aspectos. Não sei Legal. se eu falei muito técnico, mas se não entendeu, pode perguntar. Não, é interessante isso. Muito. Tem gente dando boa noite. A Meire acabou de entrar, deu boa noite. Boa noite para quem está entrando. Né? A Paty aqui está falando um pouquinho sobre a hipnose, explicou um pouquinho sobre o que é. Eu acho que uma coisa que é legal, Paty, que a gente, pelo menos assim, eu desde criança, eu lembro de ver muito na televisão esses programas de entretenimento, de vez em quando vinha, vai vir fulano que vai fazer hipnose, aí você via hipnotizar uma pessoa da plateia, aí a pessoa saía imitando cachorro, e não sei o quê. Por que que a hipnose, ela é usada também no entretenimento? E tinha muita questão do mágico, né? O mágico Sim. era muito associado também a mágica e hipnose, só que são coisas totalmente diferentes. Mas assim, o que é essa hipnose de entretenimento? É porque quando a gente atinge esse estado de relaxamento, de uma concentração, de um foco específico, você fica sugestível a orientações. Então é por isso, pronto, vocês vão lembrar do Pyong lá no BBB. Ele fez fez uma sessão daquelas. Então, o que acontece? Eu vou sugestionar que a partir de agora você vai mudar o seu tom de voz. Eu vou sugestionar que a partir de agora você esquece o seu nome. E o estado de relaxamento é tão grande que o seu cérebro entende aquela sugestão, né? E aí onde a gente tem a hipnose de rua ou street, que a gente chama, que é usado para entretenimento. Eu costumo não fazer hipnose de entretenimento. Para quê? Para que as figuras não se misturem, para que a figura do terapeuta não perca o valor diante do entretenimento, né? Sim. Porque ele existe e ele é possível. E então, para que as coisas não se misturem, eu não faço hipnose de rua. Mas tem uma galera aí que é apaixonada por hipnose de rua. Aqui em Brasília a gente tem, próximo aqui da cidade satélite de Taguatinga, tem um Taguapá que o pessoal se reúne ali e coloca um cartaz, um banner bem legal, e eles vão fazer hipnose de rua, street, e é o máximo. Para quem gosta, é muito legal. É outra proposta, né? Não é uma proposta terapêutica, ali é um entretenimento. Não é uma proposta terapêutica. Não é uma proposta terapêutica, no entanto, como ela é a mais divulgada e a mais conhecida das pessoas, eu entendo que isso é que causa um certo receio nas pessoas em procurar hipnose para tratamento. E ela é mais um entretenimento quando ela acontece dessa forma, não é uma terapia, né? Não é uma terapia, é entretenimento mesmo. É tanto assim, que a forma de indução que a gente chama é o processo de aprofundamento, ele é totalmente diferente. Ele é mais rápido, ele é mais ágil, sabe? É diferente do método de Dave Elman, que é mais tranquilo, é mais relaxante. A gente vai conduzindo a pessoa àquele estado de uma forma muito segura e muito carinhosa, porque você está acolhendo a pessoa ali. Você vai fazer ela passar por determinados momentos da vida dela, que alguns foram muito bons, mas outros não tão bons assim. Então, você tem que ter uma delicadeza em fazer isso. E realmente tem muita gente que tem medo, né, de fazer um tratamento com hipnose por causa disso, que vão me sugestionar, eu vou acabar, né? Não vou ser mais quem eu sei, eu vou esquecer isso, sabe? Então, realmente, a gente divulgar e mostrar que são duas coisas totalmente diferentes, apesar de serem iguais, é que uma é uma terapia e outra é um entretenimento. E não pode ser misturada uma coisa com a outra, né? Não, de
Mesmo porque Olha, eu acho que no entretenimento as pessoas podem ter medo até de ser expostas, porque no entretenimento as pessoas são expostas, né? Às vezes até o Claro. ridículo. Então eu acho que isso assusta mesmo e pode interferir. Fala, Grau, o que você ia falar? Que a Carmen disse que, só para contribuir, superei o medo de temporais através da hipnose. Isso faz mais ou menos 28 anos. Tá vendo? Olha como eu tô apaixonada por isso, gente. É muito diferente, né, gente? Superar o medo, porque quando a gente chega a levar o medo para a terapia, é porque é algo que nos apavora, algo que nos incomoda, que assim mexe demais com a nossa estrutura. E aí você entra numa sessão de hipnose, quando você sai dali, você consegue encarar isso de uma maneira bem mais tranquila. E, gente, isso não... É fantástico. Isso é maravilhoso. Já que tu tá falando na questão do medo, eu vou engatar aqui com uma pergunta, tá? Vai. Por que algumas pessoas falam que tem medo de não voltar para a realidade após uma sessão de hipnose, né? Isso aí tá dentro dos mitos da hipnose, igual a Carla estava falando agora, né? As pessoas têm esse receio assim, mas eu em estado de hipnose, eu vou fazer tudo que a outra mandar? E se me mandar transferir o dinheiro da minha conta para a conta dela? E se eu não voltar desse estado de transe, desse estado de hipnose? Isso tudo é mito. Primeiro porque você não perde a sua consciência em nenhum momento. Você está focado numa determinada situação, você está entregue. Primeiro que também a gente já faz isso num ambiente seguro, né? E, no entanto, você não vai contra os seus valores, nem contra os seus princípios. Se eu te sugerir fazer uma coisa que não está dentro dos seus valores, você vai acordar na hora e vai falar assim, não vou fazer isso. Sabe? Se eu chegar para ninguém vai falar assim, vou mandar você... Não, vamos tirar a roupa agora, porque existem pessoas que falam assim, eu tenho medo de eu não estar no controle da situação. Não, você vai acordar e você está no controle da sua vida, do seu corpo o tempo todo. É tanto que em alguns momentos, quando o processo é presencial, porque hoje eu atendo mais online, tem alguns momentos que a gente toca na pessoa. E para fazer esse toque, eu assim, negocio com ela antes e falo, em alguns momentos eu vou tocar na sua testa, em alguns momentos eu vou tocar na sua mão, e eu peço permissão para isso. Por quê? Porque ela está consciente, né? Apesar da gente estar acessando o inconsciente, eu estou acessando as informações que estão lá, mas isso não me deixa inconsciente para aquele momento, entende? Entendo. Sim. E aí me lembra muito quando eu fiz terapia de vidas passadas, porque eu tinha consciência, tinha esse acordo que em alguns momentos o psiquiatra ia tocar na minha mão, se fosse necessário, e embora eu não estivesse, como é que eu vou dizer? Eu sabia onde eu estava, mas eu estava num outro lugar, entende? Mas eu tinha consciência o tempo inteiro, então não há uma perda de consciência. Então, acho que, de uma certa forma, é semelhante. Não tem essa vulnerabilidade. A pessoa ela consegue parar o processo ali no momento e se defender, né? Mas isso não impede de que você, quando você vai num profissional assim, que você faça pesquisa, que você avalie, que você busque referência, se você vê que essa pessoa é uma pessoa que se esconde muito, uma pessoa que não tem medo, entendeu? Para quê? Porque hoje em dia, né, existem pessoas e pessoas, e a gente tem que se resguardar de todas as maneiras, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Assim, realmente tem que pesquisar, gente, porque como tem profissionais sérios, tem aqueles que não. Então, assim, você vai tratar de uma dor tua, né? Um trauma teu. Então, pesquise, tem muito profissional bom. Pesquise e vá e faça, porque realmente é fantástico o resultado da hipnose. E tem uma coisa muito... Grazi, tem uma coisa interessante quando a gente fala sobre pesquisar, sobre qualificar o profissional. Por quê? Porque quando você faz hipnose, a gente costuma dizer que, principalmente a hipnose regressiva. O que é regressiva? Vou voltar na minha infância, vou voltar em determinadas idades. Algumas pessoas, nesse momento, dizem assim, é regressão de vidas passadas? Eu não sei. Se isso for o que a pessoa trouxer para mim, é uma realidade dela, não é uma realidade minha. E eu não estou aqui para questionar o que ela acredita ou não, se existe vidas passadas ou não. Se ela está me trazendo, eu trato aquilo e eu respeito aquilo porque é a realidade dela. Não entende? Não tem essa definição. Quando a gente fala regressiva, é que eu vou voltar atrás. Porém, quando você usa uma técnica de regressão, e seja ela qual for, a gente costuma dizer que a gente vai mexer numa casinha de marimbondo. E se você abrir, você tem que limpar.
Você não pode abrir e deixar os marimbondos ali tudo solto para machucar a pessoa de novo. Então, esse é o cuidado da responsabilidade quando se trabalha com hipnose, principalmente hipnose regressiva. Ela é muito válida, mas tem que saber usar, tem que saber direcionar, tem que ser acolhedor, porque primeiro de tudo a gente está trabalhando ali com uma pessoa, né? A gente está mexendo nos sentimentos, a gente está aprofundando na alma da pessoa. E a gente precisa ter delicadeza para isso. E realmente, é isso mesmo. que nem você falou, é que nem eu trabalho com apometria, que também a gente faz esse processo de voltar atrás em outras vidas, nessa vida mesma, tu vai lá, tu vai tratar uma questão, mas você precisa limpar, tratar e fechar, encerrar aquele ciclo e voltar, e não deixar nada aberto, nem nada por fazer. Porque senão, o trabalho não foi bem feito, né? Não foi feito. Não é só uma especulação do passado, né? Você buscar a raiz das questões para poder resolver. Para resolver. Aliás, se for especular, não é sério, né, meninas? Então é óbvio, a hipnose, como a Paty disse, por isso o cuidado, né? Porque não é uma especulação, é uma forma de tratar, né? Com certeza, com certeza. E aí, Paty, tu já falou um pouquinho do que eu ia te perguntar também a seguir, que era, a pessoa hipnotizada é capaz de fazer algo que ela não queira? Já acabou falando, tu juntou ali as minhas duas perguntas intuitivamente. Também, né, Grazi? Aí tu já acabou respondendo. Pode falar um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais, então, Paty. Como que a pessoa faz esse retorno para a realidade, né? Até o retorno, assim, o retorno ele pode ser feito... Ele é muito simples, mas eu falo assim, pessoal, quando eu estralar os dedos, você vai abrir os olhos, vai respirar fundo e você vai se sentir aqui, vai me dizer como que você está se sentindo. Mas eu, Patrícia, gosto de fazer isso gradativamente. Da mesma forma que eu levo ele aos poucos, vamos relaxar primeiro o físico, depois o mental e se desprendendo, na hora de retornar, eu faço questão de que esse retorno seja suave. Seja da mesma forma. E então eu vou dizer para ele, agora você vai começar a sentir as suas pernas de novo, agora você vai começar a sentir o peso do seu corpo, você vai começar a tomar consciência, ouvir o barulho à sua volta. Eu vou trazendo ele dessa forma, para que também não seja um impacto muito grande mesmo, porque a tendência é que você volte com o seu emocional assim, no 12, né? Porque você trabalhou suas emoções profundas, você ressignificou momentos de traumas, então você vai voltar com muita sensação boa. Não vou porque subestimar, não. É boa mesmo, é gostosa mesmo, porque um processo de hipnose, se você não voltar dele transformado, com um resultado muito positivo, não valeu a pena. Né? Então, você volta com essa sensação muito boa mesmo. Então, tem que trazer essa coisa gostosa de segurança, de entender quem está no controle da sua vida, e a gente olhar para aquilo lá e falar assim, olha, porque antes de começar a sessão, eu falo, o seu problema é essa caneta? Me diz o que você vê dessa caneta. Quando você volta, eu falo, e agora? Como que você enxerga essa caneta? Essa caneta te machuca? E quando ela fala para mim, não, você ela ainda fala assim, machuca, mas o que machucava 10 agora machuca 3, 4. Nossa, gente, eu me sinto assim a melhor pessoa do mundo. Imagina a pessoa que passou pelo processo, né? O alívio que sente, Imagina o alívio. Né? E quando a Lu explicou, antes de eu entrar, que ela estava falando sobre eu trabalhar as 3 coisas juntos. Por quê? Porque a psicanálise, ela traz essa ideia. A psicanálise, meu professor falava assim, 95% do tempo quem fala é o paciente. Eu falo, então eu tenho um problema, porque eu falo muito, né? Então, eu não vou conseguir falar só 5%. Mas por quê? Porque na psicanálise a gente trabalha muito a escutativa. O que é a escutativa? Você está escutando o paciente, mas você está escutando também aquilo que ele não está dizendo. Né? Você está avaliando a expressão corporal, você está avaliando o que está por trás daquelas palavras. Porque, gente, em 99%, a dor do paciente não é aquilo que ele traz. Está por trás daquilo. Aquilo é só uma das manifestações, mas a causa não é aquela. E o corpo fala, né? E o corpo fala. Então, se você não tiver essa escuta ativa de prestar atenção nas palavras, sabe, no que aquela palavra está dizendo, o que ele está admitindo que ele é para ele mesmo naquele momento, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir ressignificar as coisas. E aí a hipnose é igual ela falou, te leva lá atrás,
Vamos voltar lá. Peraí, quem é a Grazi criança? Vamos ver a Grazi criança. Vamos ver o que aconteceu com ela. O que ela precisava ouvir naquele momento? E o tarô entrou para mim aí na pandemia. Vocês já me viram falando aqui da história do tarô. E o que é que ele vai representar nesse pós-sessão? A gente vai ver quais são as energias que essa pessoa está vibrando depois dessa sessão. Né, o nível de ansiedade, o nível de dor, como que ela vai se... É tanto que esse pós com o tarô eu faço em torno de uns 3 a 4 dias depois, porque é um tempo que a pessoa já respirou, ela já entendeu o que aconteceu ali, e aí ela já está com algumas mudanças de comportamento, e como o tarô ele espelha o nosso momento, então ele vai me trazer essa realidade agora. E aí eu posso passar para ela, confirmar com ela. É legal porque esse combo que você criou, né? Você ouve a pessoa, você lê nas entrelinhas dela, né? Do gestual, daquilo que ela te fala, faz todo o processo e ainda fecha com chave de ouro com o tarô, depois que a pessoa já assimilou muitas coisas, né? Então, assim, é realmente algo muito além do que a gente costuma ter numa consulta de qualquer coisa que seja só uma coisa e pronto, né? É verdade. Faz a leitura do não dito, né? Aproveitando. Desculpa. Diz, Carla. Não, pode falar, Gra. Não, eu ia só para finalizar dizer que ela faz a leitura do não dito também, né? Sim. Essa é a mais importante, né? E aproveitando, então, que nisso que a gente está falando, me diz, Paty, em quais situações a hipnose é usada como terapia? Hoje, Carla, eu tenho dito que é praticamente tudo. Praticamente tudo. Só que o que ela é mais famosa, que a gente vê mais divulgando por aí, é no processo de emagrecimento, tem contribuído muito nos processos de emagrecimento. Opa, vamos fazer, então. Eu já pedi também, eu já pedi. A Grazi já pediu. Não vem nunca. Então, eu tenho visto muitos nutricionistas utilizando no processo de emagrecimento. E outra área que não é muito divulgada, mas que eu trabalhei antes da terapia, antes da pandemia, e, gente, os resultados são incríveis, é no controle das dores, principalmente as dores crônicas, né? Os pacientes com tratamento de câncer, pacientes de fibromialgia, né? Assim, você vai ficar livre daquilo? Não, mas você consegue diminuir bastante as suas dores. Além de ressignificar traumas e tratar a questão dos medos, igual a Carmen colocou, que ela tinha medo de chuva era trovão, né? E da mesma forma, ele trata muitas fobias. Né? Antigamente era mais usado para isso mesmo, né? Eles procuravam mais os hipnólogos para tratar traumas, medos, né? Essas fobias. Hoje em dia já se vê que, nossa, a hipnose abriu um leque muito maior, né? Muito maior. E outro também, que é um protocolo que procuram bastante, é para parar de fumar. Inclusive, é um processo, assim, esse é mais, digamos, um pouquinho, exige um pouco mais do paciente. Por quê? Exige mais que o para emagrecer? Oi? Exige mais que o para emagrecer? Exige mais. Nossa. Exige mais, sabe por quê, Grazi? Porque a pessoa, ela tem que estar mais decidida, ela tem que estar realmente certa que ela quer se entregar àquele processo ali. É tanto que o meu último professor da última formação que eu tive, que eu fui fazer uma reciclagem, ele falou, olha, o meu processo é tanto e eu só recebo antes de começar e tenho um contrato de que eu não devolvo o dinheiro. Por quê? Porque se a pessoa não se envolver, não vai funcionar. Como todas as terapias em geral. Assim, nós não somos o remédio, a cura, não, nós só somos o canal para que a pessoa encontre e trate ali as dificuldades dela, né? Mas, assim, a gente sabe que o empenho dela tem que ser muito, muito entregue, ela tem que estar desejando isso muito. E o processo de tratamento de vício, a gente sabe que a compulsão é muito grande. Então, vai sim haver recaídas, vai ter esses momentos que vai precisar de novo. Porque tem a compulsão física já também, né? Sim, tem a compulsão física. Apesar de que você em estado de hipnose... Fala, Grazi. Existe a compulsão alimentar também, né? Sim. Mas aí a compulsão é que não é o nosso caso, é diferente. É por isso que entra dentro do tratamento de emagrecimento
coisa da compulsão. A Carla falou uma palavra que é bem interessante, que a compulsão, os vícios vêm na questão física. Mas quando você está em estado de hipnose, você sente isso no seu físico. Você consegue mudar isso no seu físico. Porque, lembra que eu falei do estado de Isdale? Você não sente dor, né? Quando eu fiz uma formação de dor crônica, o meu professor coloca uma pinça daquelas cirúrgica na mão da pessoa e a pessoa não sente dor. Então, você tem as sensações físicas também. Só que a compulsão, gente, ela é muito complicada, porque ela vai de ambiente, ela vai com as pessoas que eu ando, mudanças de comportamento, tudo isso vai contar. Né? Igual na questão alimentar, é muito interessante você tratar a compulsão, mas você precisa de uma organização da pessoa também. Né, de que ela faça o planejamento. Mas é assim, a gente vem, por exemplo, eu sou apaixonada no chocolate. Você quer deixar de comer o chocolate definitivamente? Eu vou transformar o chocolate num gosto tão amargo que você não vai suportar mais. É isso que você verdadeiramente quer? Ela fala, Então, dentro do processo de hipnose, a gente vai falar assim, aí faz o processo. E ela nunca mais vai querer comer chocolate. Isso é, gente, ansiedade. É que eu ia acabar de falar agora, Gra. Que assim, Desculpa. que eu acredito realmente. Não que veio aqui para mim agora, assim, que essa parte do emagrecimento que a gente falou, que às vezes da compulsão alimentar, muitas vezes, eu não sei quando, não sei dizer a porcentagem, mas grande parte dessa compulsão é a própria ansiedade, né? A minha compulsão é a ansiedade. É à noite, é quando eu tô sozinha, é quando eu não tenho o que fazer, me dá aquele desespero, aquela ansiedade, aquela agonia, e eu coloco na comida. Né? Então, acredito que tem muita gente também, acredito que grande parte dessa compulsão, claro que tem casos e casos, tem doenças, tem várias coisas, né? Mas eu acredito que muitas seriam por causa da própria ansiedade, né, Paty? Daí trataria a ansiedade nesse caso. É isso que eu ia perguntar. Tem como tratar a ansiedade com a hipnose? Sim, a gente faz um acompanhamento, faz um tratamento direcionado para a ansiedade. Porque olha só que interessante. Com a hipnose, você dispõe de duas situações para controle da ansiedade. Primeiro são as âncoras que a gente instala na pessoa. Por exemplo, eu vou colocar nela uma sensação de uma emoção tão segura, de autocontrole, que aí eu vou falar para ela, olha, todas as vezes que você apertar a sua mão, você tiver num momento de agitação, de nervoso, você apertar a sua mão, automaticamente você vai voltar nesse estado de tranquilidade. Então, ela começa a controlar os picos de ansiedade ali. E o outro momento bem interessante é quando você, por exemplo, por que eu sou ansiosa? Vamos tentar voltar nas primeiras crises de ansiedade. O que foi que aconteceu lá que foi tão intenso para você que hoje você não suporta, o seu cérebro não suporta passar por esses momentos ou algo parecido com isso que você já desperta ansiedade. E aí a gente faz a ressignificação desse momento. E aí vai trabalhando dessa forma. E é legal, porque assim como as outras terapias, o processo de autoconhecimento é essencial, né? Vai trabalhar a questão metabológica de organismo, mas vai trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, traz a consciência para aquilo que está errado, para que você mude, como ela falou, né? Mudar o foco, né? Então, a hipnose proporciona isso, não é? Proporciona isso. Por exemplo, você está sentindo dor, né? A dor desse momento aqui, a dor no meu joelho é grau 10. Então, vamos lá, vamos trabalhar essa questão da dor, porque o que mais aumenta a dor das pessoas que elas não compreendem isso é a concentração na dor, é o foco na dor. Então, o que a gente faz? A gente tira ela desse estado de foco. Por que eu digo assim, cara, quando você está sentindo muita dor, quanto mais você pensa que está doendo, quantas pessoas você chegar e falar assim, olha, minha cabeça está doendo grau 10, não sei o quê, mais ela vai estar presente, porque mais concentrada nela você está. Mais mais assim, como é que eu falo? Algo bem junto. Mais, sim, sabe? Mais juntinho você tá daquela situação, mais forte a coisa fica. Então, assim, é uma das coisas, uma das coisas, assim, de dicas para dor. É você buscar o foco, buscar mudar aquele foco. Tudo bem, meu joelho está doendo. Não vou conseguir caminhar agora, não vou conseguir sair da cama, tá tudo bem. Mas lê um livro, sabe? Assim, ou assiste um filme para você se concentrar, ou coloca uma música relaxante, presta atenção na sua respiração. Isso já diminui
assim, uns 40%, 50% da dor que você está sentindo. E aí você vai avaliando se você realmente vai precisar de um remédio naquele momento ou não. Ou se só essa mudança de pensamento, de foco, vai te ajudar, vai contribuir para isso. Já deu uma dica. Muito interessante isso, né? E me diz uma coisa, a hipnose é reconhecido como uma terapia? Não uma terapia em si. A hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica. O próprio SUS já incluiu a hipnose como terapias integrativas, né, do SUS. Nos postos de saúde já tem disponível. São duas coisas terapêuticas bem interessantes que a maioria das pessoas não sabe que encontra nos postos de saúde. É o reiki e a hipnose, né? Assim como eu acredito que acho que a meditação já é também. Porque, gente, meditação é diferente de hipnose, viu? A meditação, você fica focado no aqui e agora, controlando a sua mente, através da respiração, você está no presente. E na hipnose, não. Você busca acessar outras camadas da sua mente. E aí, nos postos de saúde, gente, então, assim, ela é uma ferramenta terapêutica. É por isso que, para você utilizar a hipnose, para você ser hipnólogo, você não precisa ser psicólogo. Você não precisa ser necessariamente psicanalista. Sabe? Você precisa dominar a técnica, você precisa dominar a ferramenta. É como o reiki, né? A gente precisa ter uma formação, o reiki a gente precisa de certificação, né? Vocês duas são mestre reiki, né? Sim. A gente podia falar um dia sobre o reiki. Então, aí a gente precisa mais dessa questão da certificação, além do processo de abertura de... Esqueci o nome. Enfim, isso aí que depois vocês vão explicar. Então, mas são coisas que as pessoas, assim, às vezes podem ter acesso pertinho de casa e não sabiam. Mas aqui no SUS também tem. Procurar. Eu vou ter que procurar, gente. Eu faço tudo lá. Aqui eu vou procurar. Aqui em Santa Catarina tem reiki, tem hipnose, tem meditação e tem mais uma outra terapia que agora eu não lembro agora para falar para vocês mesmo. Mas é bem legal, estão implementando muitas terapias alternativas, que eles chamam de alternativas, mas que fazem uma grande diferença no tratamento junto com a medicina convencional, né? Que hoje em dia não é mais nem chamado de alternativa, Carla. Hoje em dia a gente chama de complementar. Para que as pessoas não confundam. Porque quando eu falo de alternativa, eu dou a ideia de ou um ou outro, né? Mas quando eu vou falar sobre complementar, vai ser um complemento de tudo aquilo que eu já estou fazendo. Porque não significa... Inclusive, olha só que interessante. Quando chega um paciente que vem falar assim, não, eu quero que você me ajude com a questão da dor, a primeira coisa que eu pergunto é, você já foi no médico? Você passou por tudo, todas as avaliações? Porque, às vezes, a gente chega num controle tão eficiente da dor que você mascara a causa. E você precisa saber qual é a causa para que ela seja tratada. Né? Precisa continuar o tratamento, né, Paty? Exatamente. Porque fundamental, a minha dor de cabeça pode ser um tumor que está crescendo na minha cabeça e eu vou lá e tiro a dor de cabeça da pessoa e o sinal que aquilo estava precisando ser tratado foi tirado, que é a dor. Né? Então, assim, é uma das recomendações e dos questionamentos que eu faço é justamente isso. Já fez investigação? Desde que quando começou isso? Então, todos esses detalhezinhos têm que ser avaliados. A Carmen até escreveu aqui. Né? Oi. Eu ia falar que a Carmen colocou aqui que um colega dela largou o vício do cigarro no mesmo dia que ela superou os medos dela lá com os raios, trovões, com a chuva. Que legal! Gente, quando, assim, eu sou um pouco... Não é contra, mas eu fico muito pé atrás com essas sessões divulgadas por aí, fala assim, trate os seus medos com uma sessão, trate não sei o que com uma única sessão. São umas sessões que são longas, ali de 3 a 4 horas, elas têm resultado, mas eu tenho, assim, o meu pé atrás. Porém, quando a pessoa está entregue ao processo, o resultado vem rápido mesmo. Vem rápido mesmo. Tem pessoas que precisam de mais sessões, né? Depende do caso, né? Depende do caso, depende de como ela vai se sentir depois. Que, inclusive, eu vou dizer o que me levou à hipnose. Eu estava fazendo a minha formação de psicanálise, e quando a gente entrou ali, que eu vi Freud falando sobre hipnose, o que acontecia, como ele usou as primeiras vezes. Depois veio o Thomas Erickson, que era um psiquiatra, falando sobre isso e tal. Eu falei, gente, eu quero entender isso.
Eu Sim. quero compreender isso, eu quero ir mais fundo nisso. Por quê? Porque na psicanálise você faz análise e você fica com o terapeuta tempo, muito tempo, né? Porque é igual eu falei, o paciente ele precisa falar 95% da sessão. Por quê? Porque através da própria fala, aquilo que eu entendi na fala dele de imediato não está claro para ele. É por isso que eu estou lendo as entrelinhas. Então, qual a função da análise? Ele falar, até que o cérebro dele cai a ficha. E ele entende onde é que estavam as coisas. Sem, eu não posso dizer para ele onde que ele tem que cair a ficha. E quando eu fui para a hipnose, eu falei, não, gente, isso aqui é que me interessa, porque hoje a gente não está com tempo para poder ficar sentindo dor, não. Está com tempo para poder ficar sem dormir, 2 noites sem dormir, não. E aí, e o primeiro experimento, depois da minha primeira formação de hipnose, foi comigo mesma. Porque eu tomava o remédio para dormir, e aí eu precisei, eu falei assim, agora eu vou usar, porque a hipnose também é muito usada para dormir, e é muito gostoso quando você dorme com a hipnose, porque o sono é bem profundo. E aí eu fui utilizando, foi um processo, eu levei alguns meses para isso, mas à medida que eu ia aprofundando mais, eu consegui tirar a medicação. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora na minha cabeça. Pode fazer. A pessoa, quem tem a técnica, pode se auto-hipnotizar? Pode. Tranquilamente. Muito interessante. Porque como tu falou, a pessoa não perde a consciência, né? Não perde a consciência e é autossugestivo. E aí, como eu falei, o paciente fica na análise durante muito tempo. Na hipnose, não. Porque eu vou ensinar para ele a técnica que ele vai precisar para aquele momento. Né? Igual eu falei, você vai apertar a mão e você vai ser levado para um local seguro e vai sair daquele momento de ansiedade. Quando ele aprende a fazer isso, ele não precisa mais de mim. Ele já consegue fazer sozinho, porque ele já tem ali uma âncora, né? Quando eu falo assim, ó, você vai ouvir todos os dias essa mesma música aqui, uma música tranquila e tudo mais. E quando essa música atingir 2 minutos, você já começa a entrar em sono profundo. Ele não precisa mais de mim para entender aquilo. Sim. Ele vai fazer aquilo ali pro tempo que ele quiser. E aí, se fosse uma ferramenta que ele vai utilizar. Ele vai utilizando. Então, assim, ele não fica amarrado a mim, precisando de sessões. Não fica, porque a gente ensina ele a caminhar com as próprias pernas. Muito bom. E aí foi muito maravilhoso quando eu entendi que era possível, sabe? Assim, tive recaída na questão de medicamento para dormir. Lógico que teve, né? Eu passei por lutos, passei por perda, a gente sente dor, a gente sofre de novo e tal. Mas eu já sei que não precisa ser assim a vida toda, porque as pessoas falam assim, eu não quero tomar remédio a vida toda. Às vezes não é necessário, às vezes você vai conseguir tirar a medicação com uma terapia complementar, né? E isso gente, isso não tem preço, isso é magnífico, a gente poder voltar a caminhar com as nossas próprias pernas, entender que eu sou o responsável pelas minhas, a gente não pode usar a palavra cura, né? Pelas nossas melhoras, pela nossa evolução. Isso é sensacional. E é interessante porque você consegue tratar um tema específico, cuidar daquilo, deixar a pessoa hábil a cuidar. Agora, se ela tem um outro gatilho despertado, ela pode buscar você de novo para um novo processo, numa outra questão, né? Pode. Sim. Sim, porque a gente tem várias coisas para tratar, né? Meu Deus. Tava parada aqui, ó, pensando. Se começar a fazer a listinha, vai puxar o fio da meada, minha filha. É igual a gente fala do tarô, né? Não, eu quero colocar o tarô hoje para a profissão. Então, a gente pede o quê? 2, 3 meses. Algumas pessoas colocam o tempo até de 6 meses para a gente fazer uma leitura de novo voltada para aquele assunto. Né? Mas isso não significa que quando surgir uma situação nova lá dentro do seu trabalho, daqui uma semana surgiu uma coisa nova, eu queria colocar o tarô de novo. Pode vir. Sim. Porque a situação já é outra, né? O momento já é outro. Então, assim, não é muito interessante tu reforçar assim, o que tu falou da pessoa ter que ir ao médico, ver se está fazendo os seus exames, porque como tu falou, daqui a pouco tira uma dor na hipnose e é um tumor, né? Então, eu acho que isso tem que ser... a responsabilidade. O pessoal tem que mais entender também isso, assim, né? Que a responsabilidade com o seu tratamento. A hipnose é mais uma ferramenta que vai auxiliar nesse tratamento, né? Uma ferramenta. E a responsabilidade do profissional, né, também.
quando a gente fala de responsabilidade do profissional, isso é bem delicado, isso é bem profundo. Por quê? Porque eu também tenho que ter a consciência de enxergar aquela situação e falar assim, opa, peraí, nesse momento que essa pessoa precisa de uma terapia cognitivo comportamental. E quem Isso faz não é isso? para mim, Psicólogo. por exemplo. E quem faz isso? Psicólogo. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de falar assim, olha, você precisa agora procurar um outro profissional, porque você precisa trabalhar isso, e ele é que é credenciado para isso. Vou te dar indicação e tudo, mas a gente caminha junto até aqui, ou a gente caminha junto com ele, mas chega a determinados momentos, eu já tive pacientes que, assim, eu deixei de acompanhar porque ele não queria ir no psiquiatra. E eu sabia que ele precisava de medicação. Sabia que a depressão dele era tão profundo que ele precisava de remédio para sair daquilo, ele precisava de uma fonte química para alterar a produção de serotonina dele, e ele se recusou. Até então, para começar então, não dá a pra fazer gente efeito caminhar os outros tratamentos, né? Então, para fazer ele efeito. precisa... Exatamente, Então, ele precisaria. você fala, então, não dá para caminhar junto, porque eu preciso que você faça a sua parte também. E aí, isso tem que ser muito criterioso, isso, sabe? Eu acho uma das coisas mais importantes e mais ético. É muito ético. É isso. Muito legal. Muito bom mesmo. Gente, agora, muito o Elas legal, do adorei a Tarô, abordagem. que tu abra a agenda para as componentes do Elas do Tarô. Tu só tratando as tuas colegas que tu tem trabalho para o ano inteiro e mais um pouco ainda. Eu vou agendar uma por mês a cada 15 dias. Vai ser rapidinho, estamos em 5. Tem que ter o acompanhamento também? Como é que é, Graça? É aquela coisa, a terapia é para todo mundo, né? Assim, todo mundo deveria fazer. E assim, engana-se quem acha que quem é terapeuta, quem é tarólogo, não tem problemas, não tem contas a pagar, né? Não sofre com nada, né? Inclusive, a gente já tem que aproveitar aqui para deixar claro que todas estão com a agenda aberta. A Paty com todos esses tratamentos que ela oferece, e cada uma aqui com a sua maneira de trabalhar. Lembrando que a Mari não está aqui hoje, gente, em função do fuso horário, né? Ela está lá em Portugal. Lá, né? Lá começou a live à meia-noite, já quase 1 hora. Mas não é só por isso, porque a gente tem a Rosa Gravalho que está aqui, que também é de lá. Mas a Mari, ela acorda às 5 e pouquinho da manhã para o trabalho dela. Então, assim, ela não está aqui por isso, mas está com a agenda aberta também, né? E, enfim, gente, é um universo tão, tão vasto, tão profundo, e eu acho assim, quanto mais a gente traz esses assuntos aqui nas lives, mais isso vai ficando claro. Eu mesma entrei para o tarô e não tinha muito conhecimento das terapias, assim, e é fascinante, a gente vai olhando, é tanta coisa, é tanta peculiaridade que uma coisa oferece a outra coisa, e você vai abrindo esse leque de opções, entendendo, nossa, que bacana, eu tenho essa questão na minha vida, eu poderia procurar um tratamento assim, né? Então, eu achei fantástico. Não sei, meninas, se vocês têm... se vocês têm mais alguma pergunta específica para a Paty, ou se a Paty quer trazer mais algum detalhe aí, digam. Paty, sem falar o nome da pessoa, claro, alguma outra coisa, alguma outra situação que te tocou muito dentro, com a hipnose, com o trabalho que tu fez, que tu sentiu, nossa, essa pessoa saiu daqui super bem, que bom, deu, sabe? Porque é muito legal a gente ouvir os casos, né? Algum exemplo, né? Gente, é muito interessante, porque assim, quando você se candidata a ser um profissional dessa área da saúde mental, às vezes a gente ainda faz seleção. Por exemplo, eu não atendo... Tinha algumas seleções assim, de não atender homem, não queria atender adolescente de jeito nenhum, porque eu achava o adolescente mais complicadinho e tal. Só que aí, uma amiga um dia chegou e falou assim, Patrícia, eu tô com um problema muito grande com a minha sobrinha, e ela pensa em se auto-machucar, em fazer mal à própria vida e tal, e eu queria muito que você ajudasse, porque a gente não está tendo como levar ela para o médico agora e tal. Inclusive, quando essa pessoa chegou, eu estava num momento assim que eu estava pensando em desistir de trabalhar com as terapias. E aí essa adolescente veio
e trouxe coisas tão profundas dela. E nós ficamos juntas alguns meses, assim, foram várias sessões, porque eu não usei só hipnose, eu escutava ela demais, sabe? E à medida que ela ia melhorando, que ela ia crescendo, que ela ia evoluindo, gente, aquilo para mim era tão significativo. O dia que ela ligava para mim e falava assim, olha, hoje eu não senti medo, hoje eu não me senti abandonada, hoje eu não me senti mais assim, hoje eu comecei a me sentir sozinha, mas eu voltei atrás e entendi que eu não sou sozinha, que eu tenho as pessoas à minha volta que me amam, e começou a dar valor à vida, porque assim, às vezes a pessoa tá tão ruim, é muito, muito ruim, é muito doloroso quando a gente perde o sentido da vida. Exatamente. Né? Quando a vida perde o valor, perde a sua essência, e você não quer mais brigar por ela. E aí alguém vem para vocês, chega nesse estado, e daqui a algum tempo a pessoa te liga e fala assim, olha, como é lindo viver. Gente, isso não vem preço. E isso, muitas vezes, essa menina me tirou, assim, lágrimas mesmo, de olhar e agradecer a Deus por, naquele momento, eu ter feito a diferença na vida de alguém, sabe? E depois dela, vieram os outros, é igual na questão da dor crônica. Gente, só que santo de casa não faz milagre, tá? Minha mãe tem dor crônica, mas ela nunca se submeteu Eu sei. Passei pelo mesmo processo aqui. Eu tinha todas as terapias para tratar minha mãe, não aceitava. Não aceitava. Mas daí, tipo, eu sou mestre em reiki, mas ela pagava uma outra para vir fazer reiki nela. O meu para ela. Juro, gente, eu juro por Deus. Tá? E aí assim, esse processo da dor, você tá com uma dor física, né? Você tá com uma dor de cabeça que tá insuportável, você tá com uma dor no joelho que tá te impedindo de caminhar. Os fisioterapeutas têm usado muito a hipnose nas sessões, por quê? Porque eles permitem ampliar os movimentos. Então, assim, chega para você com muita dor, e daqui a pouco sai, nossa, eu já consigo ficar de pé, eu já consigo dar um passo, dois. Eu tenho um colega aqui em Brasília, o Beto Barros, que ele é fisioterapeuta, educador físico. Gente, as coisas que ele posta pra gente no grupo de WhatsApp das pacientes que vão fazer fisioterapia, saem de lá com um movimento completo, é sensacional, sabe? Então, assim, tiveram essas que foi de atendimento online, que não estava nem no presencial, porque as pessoas questionam muito a questão do atendimento online. Ah, vai ter o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. Porque o que eu preciso no atendimento online? Eu preciso que você esteja num ambiente tranquilo, que você não seja incomodado por aquele tempo que a gente vai ficar junto, que vai ser ali em torno de 1 hora e meia. Né? Sim. Então, tem as meninas de Portugal têm me procurado um pouco para isso e tem dado muito certo. E olha que às vezes é confuso, porque eu fico assim, o que ela disse? Tá enrolado, tem. Pois é, inclusive uma menina de Portugal falou para mim do tratamento com a hipnose que ela amou. Sim. Pois é um desafio que eu aceitei. Por quê? Porque aquelas pessoas, eu acho que quando elas nos procuram, é porque elas já procuraram tantas coisas que não tiveram o resultado que elas gostariam. E aí, assim, isso é certo. Para nós tarólogas, para nós hipnólogos, o paciente, o consulente que chega para a gente, nós somos os últimos recursos dele. Então, assim, eu me proponho na minha vida a ser muito boa nisso, porque eu entendo isso. Se eu for o último recurso daquela pessoa, eu tenho que dar alguma resposta para ela. Eu tenho que fazer a diferença na vida dela de alguma maneira. É isso que eu cobro de mim, sabe? Isso é muito intenso para mim. Isso me causa medo, me causa aflição, me dá não é nem o frio na barriga, é o raio na barriga, quando a gente vai atender, porque é tão importante, é tão necessário, é uma vida que está ali. E isso, por si só, já me emociona. Você sente naquela responsabilidade dela sair melhor do que ela chegou, né? Porque melhor do que ela chegou. E aí, sim, já me emociona. Igual vocês falam assim, um caso que me emociona. É isso que mais me emociona. Ver, a gente chora, né? Às vezes. Proporcionar melhora para a pessoa. Proporcionar essa tranquilidade, esse alívio para ela. Isso é incrível. Casos de abuso, né? As pessoas trazem... Eu confesso para vocês, eu sou muito surpresa, porque a gente vê a questão das violências sexuais e tudo, você pensa assim, cara, isso começou a acontecer agora, de uns 20 anos para cá, não, 20 anos para cá, é quando a gente, hoje, que somos adultas, começamos a ter consciência do que era isso.
mas a quantidade de pessoas que chegam, que 50, 60 E hoje anos, você com história de divulga mais abuso, também, né? Hoje se fala mais sobre isso. Antigamente ficava mais escondido, né? não se falava, e essas É. pessoas sofrem até hoje com isso. E de repente senta aqui, tá aqui comigo na frente do computador, e ao final eu pergunto, daqui a 3 dias eu pergunto, como que tá essas lembranças para você? Não, agora é indiferente, as lembranças elas estão ali, porque a gente não apaga a memória de ninguém. Mas a Claro. dor que a lembrança traz não tá mais ali. E isso E é é legal, muito você trouxe essa questão de quantas pessoas, né, perdem esse amor à vida, essa vontade de lutar pela vida. Eu acho que isso é um alerta importante para ser trazido numa live, assim, que pode ser compartilhada depois, aliás, vai ficar gravado, gente. Porque quantas pessoas a gente fica sabendo por aí que se suicidaram, e que às vezes alguém na família percebeu que estava estranho alguma coisa, mas achou que era bobagem, né? O quanto vale a gente abrir o nosso olhar e perceber as pessoas que a gente ama quando elas estão dando um sinal de que elas estão estranhas e tentar entender, tentar direcionar, tentar ajudar de alguma forma. Você vê, essa menina que você atendeu, poderia ser uma pessoa que dali um tempo iria tirar a própria vida, né? Então, isso assim, eu acho que traz um alerta importantíssimo nesse sentido para que a gente abra os olhos. Eu vi no outro dia no Instagram um texto sobre a gente tomar cuidado, porque hoje em dia as nossas crianças morrem nos próprios quartos, né? Fixadas na internet, presas num universo paralelo que ninguém sabe qual é. Então, assim, eu acho que fica essa lição, esse alerta para a gente como pais, como família, como pessoas que amam umas às Conhecer outras, seus né? filhos. Conhecer seus filhos, não só os filhos, mas às vezes seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, porque as pessoas dão sinais, é como você falou, o corpo fala, né? Então a gente abrir os olhos para observar e saber que não é só na casa do vizinho que as desgraças acontecem, que a gente tem que estar atento, né? Eu achei fenomenal. Obrigada por essa clareza. A Carmen colocou aqui, vocês são maravilhosas, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. E obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Obrigada, Paty. Ai, a Carmen é uma fofa, ela tá em quase todas as nossas lives, né? Amo você já, Carmen. A Carmen viu o grupo nascer. A Carmen foi da nossa turma do Eremita, gente. Verdade, ela é nossa colega. Acompanhou tudo. É especial no nosso coração também, né? Muito, muito, muito. E assim, né, Lúcia, igual você falou sobre a gente trazer essa mensagem. Se essa mensagem chegar, dessa live hoje, chegar a uma única pessoa e fazer a diferença numa única pessoa e falar assim, opa, pera lá, eu preciso dar uma atenção. Já valeu a pena. Valeu a pena demais. Valeu a pena demais. Verdade. Por isso que é importante, gente. Quem tá vendo, sabe? Vai ali no aviãozinho, encaminha para alguém. A gente não sabe. Às vezes, a sincronicidade do universo está trabalhando. Vem alguém na tua cabeça, manda. Às vezes pode ser um recado importante para essa pessoa e a gente não tá nem sabendo. Está precisando ouvir. Exato. Ouça a sua intuição. A gente, a gente tem que tirar da cabeça que uma pessoa depressiva tem que andar caída, com os olhos caídos, a cara murcha e a cabeça lá no pé. Não, gente. Tem muita gente que tá rindo, tá arrumada, tá indo trabalhar e tá destruída por dentro. Fotos lindas no Instagram. A gente tem que... tá postando lá no Instagram, feliz da vida, a gente olha... E ai, que não, a vida dela é maravilhosa. Não é, a gente sabe que a gente tem a vida, que todo mundo tem problema, senão não estaria na planeta Terra. E que ninguém vai postar uma foto no Instagram chorando, a não ser que seja uma emoção muito boa. Tipo, estou me formando, estou chorando, ou estou casando, né? Por exemplo. Mas senão, não, todo mundo tem a vida perfeita no Instagram. Então a gente tem que desmistificar isso, que uma pessoa deprimida tem que andar caidona. Não é. Depressão não tem cara, bulimia não tem cara, anorexia não tem cara. Gênero, né? Exatamente. Então, temos que a Carla Costa me colocou, gente, Patrícia maravilhosa. Obrigada, Carla. Ai, gente, que mais, gente? Vamos falar mais alguma coisa? Como é que vamos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Surgiu alguma aí no balãozinho? Não, né, Lu? Surgiram esses comentários, né? Que eu fui lendo ao longo aqui. A Carla colocou terapia. A Carla
colocou aqui, terapia liberta, todos os seres humanos tinham que ter acesso às terapias. Tá certíssimo, é isso mesmo. E assim, de mensagem é isso. Interessante isso, porque assim, o primeiro passo para a questão Vai cair a live, gente, 26 segundos. O primeiro Então, passo vamos é eu tomar agradecer, né? consciência de que eu preciso e que eu quero. Fica com essa mensagem, então, de avaliar até onde você precisa de uma terapia. Gratidão, Paty. Gratidão, Muito obrigada, gente. gente. Beijos. Beijo, Obrigada, beijo. menina. Obrigada, Paty.